Dia Nordeste. Tom Barros, Daniela Delavor. Bora voltar respondendo aqui as perguntas, Tom? Dos Vamos. nossos ouvintes, telespectadores? Tem aqui uma pessoa dizendo o seguinte: gostaria de saber sobre a compulsória. 74 anos e ainda nativa, com previdência privada. Vou ter direito às duas? Aos 75 anos, no dia 12 de janeiro de 2024. Perfeita pergunta. No caso dela compulsória, ela deve ser estatutária, né, concursada e tudo, que já é outra esfera. É verdade. A gente vem discutindo aqui sobre a quantidade de dificuldades e tudo, que tal, e vem isso e aquilo. E aí quando a gente vai para a esfera pública, aí é mais detalhe ainda e é mais detalhista ainda, né? Vamos lá. Na esfera pública, o concursado, né, a pessoa que não está no regime geral, que a gente tem 3 regimes de previdência. É bom deixar isso aqui porque a gente tem todo tipo de ouvinte aqui, né? Vamos explicar bem direitinho para os ouvintes entenderem em sua totalidade. Eu tenho um regime geral, que é o INSS, para quem tem carteira assinada, o agricultor, tal, que é a grande maioria. Eu tenho os regimes públicos. Ela complementou, agente, né, de saúde estatutária. Pronto, perfeito. Foi o que eu imaginei, né? Pela experiência a gente já sabe. Então, a gente tem os regimes públicos, né? E aí, ela, a gente de saúde estatutária, ter sido concursado, tal, com os estados, os municípios e a União pagam, né? Que é outro regime de previdência. E tem o regime privado, né? Previdência privada, que são aquelas dos bancos. VGBL, PGBL, aquelas dos bancos. Então, ela perguntou se eu poderia somar. Muito possivelmente, vai depender do estatuto ali do estado, do cargo dela. E aí, quando a gente vai para as autarquias públicas, cada cargo, né, cada cargo e cada estado, cada estatuto vai ter seu regramento. Então a gente vai ter que ver o regramento específico daquela profissão dela, do estado que ela trabalha, tal. Então é bem específico. Por ser, via de regra, 75 anos tem a compulsória. Via de regra. Né? E ela vai poder sim acumular a aposentadoria dela, do regime. Esse pessoal da saúde, eles trabalham em vários empregos, né? Vai poder sim acumular tanto do regime geral como do regime próprio. Ela pode acumular dos 3 regimes, né? Do privado, que ela é o GBL, que ela paga ali, se ela pagar, porventura pagar, como o regime geral, como o regime próprio. Ela pode acumular os 3 aí sem problema. Vai ter uma redução, né? Não no privado, pós-reforma do próprio com o privado, vai ter uma redução sim. Existia aí eu não sei se passou, né, que isso muda constantemente, inclusive essa aposentação no regime geral, ela teria que sair do próprio, não sei se isso passou. Tem mais perguntas de ouvintes aqui, então vamos priorizar também os outros. O Ramon está querendo saber se ainda tem chance de se aposentar pela categoria especial, trabalha na indústria têxtil. Pronto, Ramon. Tem sim, tá? Tem sim. A categoria especial está prevista na reforma, só que não é da forma como antes. Não é por tempo de contribuição. Ele vai ter uma redução de idade. Vai precisar de uma contribuição reduzida, né, e uma redução de idade pela reforma. O que acontece na maioria dos casos? A gente faz uma transição. A gente pega o período pré-reforma, transforma ali e vê se com essa transformação a gente consegue encaixar em alguma regra de transição. Então é o caso específico para a gente ver se pré-reforma teria o tempo suficiente para entrar em alguma regra de transição ou se encaixar na nova regra da reforma da Previdência. Um áudio aqui para você, vamos ouvir. Eu tenho procurado respostas para a minha situação e não tenho encontrado. Eu recebo um acidente de trabalho há 27 anos, ou seja, eu tenho pouco tempo de contribuição. Eu ganhava 5 salários mínimos. Bem, na verdade eu só recebo hoje R$620. Vou fazer 63 anos. Pensando em me aposentar nos próximos anos. Então, eu gostaria de pagar um complemento, ou seja, aumentar a minha renda para uma aposentadoria. O que eu deveria fazer, doutor? Como é que eu deveria fazer esse cálculo para pagar, não sei, aumentar a minha contribuição? Perfeito. Essa é a pergunta do Menezes Araújo, pergunta, lá interessante. da Vila Vamos ver se fica claro aqui agora, né? O que ele recebe é um auxílio acidente, é uma verba indenizatória, é uma indenização por acidente que ele sofreu. Então, essa indenização ele vai receber até o dia que se aposentar. E ele vai compor o cálculo da aposentadoria. Não tem nada a ver com se fosse uma aposentadoria, nada a ver com isso. É uma indenização, literalmente. Vamos lá. E ele vai compor com o cálculo da aposentadoria. Por que eu tô falando isso? Porque na hora que ele se aposenta, se o senhor tiver 15 anos de contribuição,
15 anos lá de contribuição, o senhor vai ter essa média aí, vai ter um percentual dessa média, dessa contribuição. O senhor passou 15 anos durante a vida pagando INSS, o senhor vai ter um percentual dessa média na hora de se aposentar. O senhor pagou sobre R$ 5.000, o senhor vai ter um percentual dessa média. O senhor pagou sobre um salário mínimo, vai ter um salário mínimo. E aí, esse auxílio acidente vai compor esse cálculo. Se o senhor ganhava R$ 2.000, pagava sobre R$ 2.000, esse auxílio acidente, que é de R$ 600, ele vai compor esse cálculo, vai ser 2.600. Então ele já melhora a sua aposentadoria. Então é importante o senhor consultar um especialista para o senhor ver como é que está a média do senhor, se o senhor tem uns 15 anos de fato, para poder futuramente pedir uma aposentadoria. Me fale sobre o IPM, é um órgão do INSS? Quem se aposenta pelo IPM é o mesmo INSS? Não tem nada a ver. Aí o IPM é municipal, né? O IPM é Instituto de Previdência do município. E aí é o que eu falei no início. É um órgão público, né? É uma aposentadoria pública, que aí é de quem é concursado do município, está sujeito sobre o regime de previdência do município. Exato. Deve ser no caso de Fortaleza. Isso. Segue aí, então, que eu vou ver mais perguntas que chegam por aqui. Beleza. Pois é, então só para explicar exatamente, o pessoal da prefeitura que deve ficar mais atento. Houve até agora, recentemente, uma contribuição que foi majorada e eles reclamaram muito em virtude dessa decisão que foi tomada, porque eles precisavam de caixa e tinham que buscar dinheiro em algum lugar. E, evidentemente, para continuar o pagamento em dia, pelo menos a argumentação que foi feita, houve essa majoração. Mas as pessoas reclamaram demais, houve protestos e ficou por isso mesmo, né? É o mesmo critério da reforma, Isso, né? Aí aqui, como eu falei, sendo bem isento. O que acontece? Se a gente pegar a proporção, eu contribuo com 11%. Né? Eu preciso de 10 pessoas trabalhando para aposentar, para poder pagar para um aposentado, porque eu vou ter custo de administração. Isso. Então, se eu pegar esses 11%, eu preciso de 10 pessoas trabalhando para poder manter um aposentado. Essa conta não fecha. Então, eu vou ter que criar novos impostos. PIS, COFINS, CSLL, IPI. Então, eu vou ter que pagar impostos sobre produtos para poder bancar essa conta. E aí, quanto mais gente recebendo benefício, mais essa conta aumenta. Agora, a crítica, doutor João Ítalo, era porque muitas vezes não há levantamentos provando que o dinheiro que é pago para a Previdência Social é desviado para outros fins. E a partir daí a coisa não bate, porque você, se pegasse o dinheiro todo, da arrecadação toda, para o INSS especificamente, efetivamente a conta fechava. Agora o governo pega o dinheiro e utiliza para outros fins, aí não fecha nunca, né? Perfeita pergunta. A maioria dos impostos são para a Seguridade Social, que é saúde, previdência e assistência. A maioria dos impostos que a gente paga hoje. Se a gente compra um notebook desse aqui, metade do valor vai para esses impostos aí que vão para saúde, assistência e previdência. Só que foi criado um negócio chamado DRU. O DRU, que ele tira 30% isso, para outros fins. Só que a DRU acabou na reforma. Estão querendo trazer de volta a DRU, mas a DRU deixou de existir na reforma. As contas hoje os impostos são pagos diretamente para a previdência hoje em dia. Eu vou colocar essas aqui para você responder de uma forma bem Bom dia. pra gente responder Eu todo queria mundo. saber, por exemplo, a pessoa que tem 10 anos contribuindo com o INSS, pode deixar, a pessoa é de agricultor, pode deixar o ramo e começar como pescador? Pode sim, perfeito. Agricultor e pescador, todos são segurados especiais. Todos estão cobertos pela Previdência, sem precisar pagar contribuição mensal. Então, pode sim deixar de ser agricultor para ser pescador, todos são atividades especiais. Contanto que você tenha provas, guarde os comprovantes que você exerce atividade de pesca ou de agricultura. Mais uma perguntinha. Doutor, bom dia. Aqui fala Leopoldo do Tupã Menino, Leopoldo do Paiva. Eu tenho 62 anos, faço agora em junho 62. Tenho de contribuição 34 e 4 meses. E tenho 5 anos de frentista de posto. Já posso aposentar no próximo ano? Possivelmente sim, tá? O teu tempo de frentista, ele vai contar vezes 1.4. Então, 5 anos aí vai contar como 6, quase 7. E aí, se eu tenho 33, aumentaria os 2 anos, ficaria 35. Se eu tivesse 33 na época da reforma, já teria entrado na regra da transição. Então, assim, a gente tem que calcular, né, na verdade, como é que ficaria, mas pelo cálculo básico aqui de cabeça, tá bem pertinho. Eu tenho 58 anos e tenho 21 de contribuição, estou desempregada, no momento moro no Nordeste, porque antes eu morava em São Paulo. Para me aposentar por idade, eu tenho que continuar a pagar a Previdência Rural, por exemplo, ou sindicato?
Peraí, ela morava em São Paulo, tem 21 Ela anos. mora agora no Nordeste, mas antes ela morava em São Paulo. Certo. Aí, para se aposentar por idade, eu tenho que continuar pagando a Previdência via rural, por exemplo, ou sindicato? Pagar sindicato, ele não conta como contribuição, tá? Ele é mais uma prova de que trabalhou na agricultura. Mas se você não trabalhou na agricultura e paga o sindicato, de nada adianta. Né? Pagar sindicato é só mais uma prova de que você trabalhou de fato. Se você não trabalhou, não adianta pagar sindicato. Então, se não trabalha na roça, é melhor pagar a previdência normal, pagar o INSS. As Abre duas um mês. últimas para a gente encerrar. Professor da rede municipal efetivo. Estou com 54 anos de idade, completei 37 de serviço, sendo 26 na docência e 11 em serviço administrativo na educação. Quando eu poderia me aposentar? Rede municipal, vamos lá, professor, ele tem a redução constitucional, né? Então ele tem a redução dos 5 anos. Na rede municipal pode ser um pouco diferente, a depender do município, mas via de regra o professor, ele se aposenta com 5 anos a menos do que o normal. Isso após a reforma. Antes a reforma tinha inclusive por tempo de contribuição reduzido também. Pronto, agora a gente encerra com essa. Olá, bom dia. Meu nome é Francisco e eu já peguei aqui a entrevista aqui já no meio. A minha dúvida é o seguinte: está com 12 anos que eu não contribuo para o INSS. Eu tenho como recuperar esse tempo? Eu tenho como pagar esse tempo perdido para poder já continuar a começar agora do presente? E aí? Em 90% dos casos, pagar o retroativo não compensa. 90% dos casos não compensa, tá? Inclusive, os últimos 5 anos só, não poderia pagar os 12, mas não compensa. O que eu aconselho é, você pague um ano, que em grande parte dos casos, você pagando um ano, ou 6 meses até, você recupera a qualidade de segurado. Até 6 meses pode acontecer, você já fica coberto por todos os benefícios, pagando 6 meses. Olha, a gente queria agradecer a sua participação aqui. A gente conversou com o João Ítalo Pompeu, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará. Obrigada, hein? Obrigado, Daniela. Do jeito, é um prazer. Obrigado, Tom. Prazerzão. Agora, 8h58, agenda, né, Assunção? É isso? Então chegou a hora de você acompanhar a agenda do dia com as dicas e as oportunidades para essa segunda-feira, dia 23 de janeiro. Hoje, a Prefeitura de Fortaleza dá início ao processo participativo do Plano Diretor. A partir do lançamento, a gestão municipal inicia a realização de fóruns em cada um dos 39 territórios do município, bem como a discussão em comissões técnicas temáticas em torno dos eixos do plano. O lançamento acontece hoje à tarde, no Teatro São José, e até o dia 31 deste mês, a Prefeitura de Fortaleza realiza a programação em alusão ao Dia da Visibilidade Trans. Além de rodas de conversas, a programação conta também com a exibição de painéis, filmes, festival de artes e também diversos serviços. Para conferir mais informações e as ações oferecidas, acesse o portal da Prefeitura, fortaleza.ce.gov.br. E as inscrições para o curso do Banco do Brasil encerra amanhã. Ao todo vão ser selecionados 6.000 profissionais para o cargo de escrituratário. 4.000 para o início imediato e 2.000 para o cadastro de reserva. A taxa de inscrição é de R$ 50 e os interessados devem se inscrever no site sesgranrio.org.br. E a rede de lanchonete Mundo Animal está ofertando 50 vagas de emprego em Fortaleza. Existem vagas para recepcionista, operador de caixa, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, entre outras. Nenhuma das funções exige experiências prévias, então os interessados devem enviar o currículo para vagasmundoanimal.fortaleza@gmail.com. E o IDT Sim oferece hoje 1.516 vagas de trabalho em todas as unidades de atendimento. Interessados? Busque informações no idt.org.br ou pelo telefone 0800 591 0363. Assim a gente encerra, agradecendo aqui a sua participação e dando os parabéns também aqui para o Fernando Moraes, lá de São Luís do Maranhão, fazendo aniversário hoje. Desejo muita saúde, muita sabedoria para mim. Muita saúde, muita sabedoria para você, viu? Um beijo, obrigado pela companhia. Valeu. Tom? Tchau, até amanhã. Até amanhã. Bom Dia Nordeste. Oferecimento Tijuca Alimentos. Sabor que se faz com carinho há mais de 50 anos.
E Sorte Mais Brasil, a maior rede de loterias oficiais Caixa do Nordeste.